Olá pessoal, hoje eu vou comentar a respeito de uma experiência que eu tive numa projeção, tem alguns dias já, deve ter, acredito que uma semana mais ou menos, e eu quando eu ia dormir, tava fazendo energização do meu corpo, tava sentindo, chegava até a sentir o estado vibracional, mas eu acredito por conta de ansiedade, por conta de vontade, de querer muito, não acontecia ali naquele momento. Porque realmente é relaxar, é estar relaxado que a coisa acontece. Eu ouvi um dia do Saulo Calderon, para quem não conhece, ele fala sobre projeção astral há muitos anos já, ele passa pela experiência há muitos anos. Eu vou deixar para vocês o canal dele aqui embaixo para quem não conhece. Ele inclusive tem cursos no site dele, eu vou deixar aqui embaixo também o site. Ele tem cursos para quem se interessa pelo assunto. Mas eu ouvi dele um dia, num dos fax que ele faz lá, respondendo perguntas das pessoas, eu ouvi ele falando que é relaxar, você tem que estar relaxado. As pessoas, como que foi que ele comentou? Ele falou que as pessoas se emocionam muito, muito. E que ele falou assim, é igual beber água. Você se emociona na hora que você vai beber água? Eu comecei a rir na hora que ele falou isso. Porque realmente é a mesma coisa, tem que tratar como uma coisa natural. Como eu acho que isso deve acontecer para a maioria das pessoas que ainda estão iniciando nisso tudo, como a gente tende a tratar de uma forma assim muito, oh meu Deus, eu tô fazendo, e você vê realmente a coisa acontecendo, né? Você sente seu corpo sendo ativado pelas energias, você sente tudo aquilo. Aí, o mais incrível, quando você estuda, você começa a perceber que você está tendo aqueles sintomas que estavam descritos lá, ou no curso, ou no livro, ou no que for que você tenha estudado, né? E aí na hora que, pelo menos comigo é assim, se acontece com você também, comente comigo aqui, porque na hora que acontece eu, nossa, senti isso, senti um estalo no meu ouvido, nossa, senti não sei o quê. E aí cada vez que eu pensava essas coisas, eu perdia o foco e acabava que eu não conseguia continuar. Eu voltava, me concentrava, mas aí a coisa é meio como se você cortasse no meio do caminho. Você tá fazendo algo e você para, depois tem que começar de novo. Você já fez um pouquinho, mas você já perdeu um pouco daquilo que você fez. É mais ou menos isso. Mas aí, né, indo direto ao ponto, direto ao assunto dessa experiência, nesse dia eu fiz tudo, assim, né, fiz tudo que eu gosto de fazer, que é sentar, me acalmar bastante, fico bastante tempo ali quietinha, calma, tentando não pensar em nada. É como se fosse uma meditação deitada, só que você tem que tentar não dormir, né? Porque senão você dorme e nada acontece. E depois que eu me sinto muito relaxada, como se eu estivesse totalmente afundada assim no colchão, aí eu faço técnicas de energização. Tem uma muito boa que até ouvi do Saulo mesmo, que é você imaginar uma bola de luz. Eu acho que eu já falei em outros vídeos, se não falei, se falei, repito, mas você imaginar uma bola de luz subindo e descendo do seu corpo e ela começa devagar e vai aumentando a velocidade, vai aumentando. Isso pra mim é muito bom. Só de fazer isso eu já começo a sentir meu corpo todo vibrando e depois disso é só ficar ali assim. Só que eu ainda não consegui sair do corpo assim por conta dessas técnicas. Eu acredito que seja o que eu já comentei da ansiedade. Mas fui dormir, fiz tudo, fiquei ali bastante tempo, fiquei cerca de uma hora e meia mais ou menos. Como a gente tem que acordar no dia seguinte, né, fazer as nossas atividades todas, eu não fico tentando na noite toda, fui dormir. E nesse dia eu acordei de madrugada. Eu não acordei no quarto, mentira. Nesse dia eu já me vi, quando eu me vi fora do corpo já, e já me vi numa casa. Era uma casa, é difícil de explicar,
mas era uma casa toda de madeira por dentro, toda de madeira, madeira mais escura assim, tinha uma escada no meio e um corredor, 2 corredores assim do lado dessa escada. Era um cômodo normal assim, e um corredor fininho assim. Quando eu me vi ali, eu já me vi e com consciência. E aí eu pensei, nossa, tô fora do corpo. Aí é aquela coisa, né, de você ter certeza que tá fora do corpo ou se você tá sonhando. Na hora eu me lembrei de ter ouvido também do Saulo um teste. Eu comecei a rir porque foi engraçado. Um teste que ele falou de você ter certeza que você tá fora do corpo ou não. Ele falou 2 coisas. Uma, de você criar uma ordem cronológica. Você pensar, eu estava dormindo, agora estou aqui, vou fazer algumas coisas aqui e depois vou voltar para o meu corpo. Isso é algo que a gente, teoricamente, não conseguiria fazer em um sonho. Ter esse raciocínio dessa ordem cronológica de tempo. Uma outra coisa foi que ele falou de segurar o seu dedo e esticar ele, e puxar o dedo. Se o dedo esticar, é porque você tá fora do corpo. Eu tô rindo porque na hora eu falei, nossa, eu tô fora do corpo. E aí eu pensei, mas será que eu tô mesmo ou tô sonhando? Aí eu fui, lembrei dele na mesma hora, peguei meu dedo assim, segurei e puxei. No que eu puxei, aquilo esticou. E eu, oh, que legal! Então, realmente, essa dica dele, pelo menos comigo, deu certo. E aí, eu saí dali, saí desse cômodo, eu olhei pra frente assim, tinha uma porta fechada na minha frente, assim, na frente desse corredor. E aí eu já fui flutuando assim por essa porta e tentei ficar com a minha mente o mais leve possível, mais sutil possível. Porque eu fiquei com receio de não conseguir atravessar a porta, de bater com a cara na porta assim. Eu não sei, eu já ouvi relatos de que se você estiver muito denso, suas energias estiverem muito densas, você não vai conseguir atravessar. Então na hora eu tentei ficar com a minha mente bem relaxada assim e fui e atravessei. Aí eu atravessei uma porta, aí entrei num outro cômodo e fui reto assim de frente assim, tinha várias portas. Aí eu fui atravessando essas portas e passando por vários cômodos. A casa era muito grande. Eu não sei se era uma casa, se era uma biblioteca antiga, parecia uma biblioteca, mas não me recordo bem assim do ambiente de ter andado ali dentro. Eu sei que eu fiquei andando nesse corredor e atravessando essas portas até o momento que eu pensei, gente, eu vou ficar atravessando isso aqui até quando? Aí eu parei, virei assim para a parede, eu não sei como eu sabia que ali era a parede que dava para o lado de fora, virei, fui e atravessei a parede e já saí num jardim. Do lado de fora tinha um jardim, tinha uma fonte de frente para esse prédio, para esse lugar onde eu tava, pra essa casa, não sei dizer. E ali eu já saí voando. Quando eu saí voando alto assim e em grande velocidade, eu me emocionei, eu fiquei assim, nossa, eu tô voando, nossa, que sensação maravilhosa. É uma sensação muito boa, muito boa, muito boa mesmo. E aí eu pensando, nossa, eu tô voando e tal. E aí passei ali um tempinho ali voando, pra mim aquilo já me satisfez, eu já queria voltar. Porque como eu já comentei, acho que eu coloquei o vídeo que eu comentei isso, se eu não coloquei eu vou comentar novamente, eu vou falar agora, né, que é o meu objetivo com a projeção nunca foi ficar por aí voando, ficar viajando, conhecendo lugares, nunca foi, nunca. Sempre tive, o meu interesse sempre foi com trabalho, sempre foi de tentar auxiliar e ser auxiliada, né? Eu sempre acredito nessa troca, de o que a gente faz pelos outros, a gente recebe também muito retorno, muito, muito daquilo tudo. Então, eu já pensei depois de um tempo assim, eu pensei, eu quero voltar, eu não, tá bom, não quero continuar.
que eu pensei de voltar pro corpo, eu senti a minha cabeça sendo um pouco puxada assim para trás, só que eu não vim, eu continuei nesse lugar e continuei voando. Na hora me veio à mente de que não era para voltar, de que era para continuar ali. Aí eu pensei, então vou continuar. Continuei voando, aí eu já me vi por cima de uma rua assim, parecia uma estrada com asfalto largo assim, e eu tava em cima desse asfalto, numa altura mais ou menos de uns 5 metros, 6 metros assim do chão. Não era muito alto, também não era muito baixo. E eu passando, não vi carro nenhum ali, parecia ser no mesmo horário que eu estava voando, que era de manhã. E aí eu passei ali. Essa questão de horário, eu já não me prendo mais a isso, porque eu já vi que as coisas não acontecem realmente no mesmo tempo que o que a gente entende de tempo aqui, né? Mas não vi carro nenhum. E eu passando ali, do lado tinha um gramadozinho assim, um morrinho, e em cima desse morrinho tinha uma rua e umas casas. Era como se fosse uma rodovia, uma estrada, e do lado assim tivesse uma cidade assim, e com essa rua assim que dava para a rodovia. E ali em cima desse morrinho, em cima tinha um morrinho, a rua, uma calçadazinha assim que dava para o asfalto. Tinha algumas pessoas andando ali nesse morrinho e foi engraçado nessa hora porque eu não tava nem prestando atenção nessas pessoas. Eu tava ali no centro da rua voando e alguém mexeu comigo. Uma pessoa que tava passando nessa calçada mexeu comigo. Eu olhei, era como se a pessoa falasse um olá, assim, de longe. A pessoa mexeu, deu um tchau, assim. Eu olhei, aí eu passando assim, aí eu vi que essa pessoa fez isso. O que tava atrás dele, algumas outras pessoas que estavam vindo também, deu pra ver que eles não se conheciam, eram pessoas que estavam passando por ali, também mexeram comigo. E aí eu falei, eles me conhecem? Olhando pro lado assim, pra eles, né? Eu pensei, eles me conhecem? E aí ficou por aquilo mesmo, eu não sei. Depois, pensando, raciocinando, acredito que seja por algo que Saulo comenta, Luiz Roberto também comenta, que eu vou deixar o link aqui de todas essas pessoas que eu tô citando o nome, mas o Wagner Borges também comenta que a pessoa, quando está projetada de forma lúcida, ela fica com a aura, né? Ela fica com a sua energia, ela fica mais vibrante, ela fica mais brilhante, ela brilha mais. Então, e de um espírito alguém que esteja projetado, mas não está lúcido, ele fica mais opaco, não brilha tanto. Então eu acredito que deva ter sido isso, que essas pessoas mexeram comigo, deve ter chamado a atenção delas e aí elas me chamaram a atenção, né? Me cumprimentaram, mexeram comigo. Passando ali, eu me vi num lugar que tinha árvores assim embaixo, parecia tipo um parquezinho assim. Aí no centro assim parecia que tinha um coretozinho, uma pracinha assim, mas com árvores. E ali embaixo tinha umas crianças, tinha 3 crianças. Elas estavam ali brincando e elas me viram. Elas olharam para cima e me viram. Eu não sei se essas crianças, ainda não sei distinguir se são encarnados, se são desencarnados, se estão projetados, não sei. Mas elas me viram e elas ficaram me acompanhando, eu voando assim em cima e elas me olhando e andando e me acompanhando. Elas acharam aquilo interessante, não sei, acho que... E eu notei que eu comecei a perder altitude, eu comecei a descer, era como se eu não tivesse conseguindo me manter mais voando, com aquelas crianças me olhando. E aí nesse lugarzinho que parecia um coreto assim de praça, era alto, eu fui e parei em cima ali daquele lugar e fiquei ali, andando ali em cima, olhando para baixo, vendo aquela... Eu fiquei igual um bicho assim, sabe?
um animalzinho assim que a criança pega e a criança quer apertar, quer fazer carinho, e ele quer correr daquilo. Eu me sentia assim, que eu queria sair dali de perto daquelas crianças, porque eu tava sentindo que elas estavam tirando a minha altitude, que eu não tava conseguindo ficar ali em cima. Aí eu ali em cima e elas lá embaixo me olhando, eu olhando para elas tentando dar um jeito de subir até onde eu tava. Aí eu pensei, vou sair daqui. E aí me joguei assim, me lancei no ar assim, e a partir do momento que eu comecei a me distanciar das crianças, eu comecei a ficar tranquila de novo e não senti aquela interferência. Se alguém souber o que foi isso, se alguém, né, já tiver passado por alguma coisa assim, ou já tiver lido alguma coisa assim, comenta comigo aqui, porque eu não sei explicar por que aquelas crianças me olhando com tanta curiosidade, elas estavam muito curiosas. Eu não sei por que aquilo meio que prejudicou, assim, com que eu não conseguisse mais ficar levitando, ficar voando. Aí, distante das crianças, eu continuei voando assim, aí eu vi a cidade, assim, embaixo de mim, casas, até que eu fui para uma ruazinha, que nessa rua eu desci e fiquei voando quase próximo ao chão, assim, uma distância de uns 3 metros, 2 metros, assim, do chão. Eu lembro que eu olhava pro lado assim, era uma ruazinha apertadinha, de uma rua que cabe passar um carro só, assim. De um lado, eu lembro que eu passava perto de lugares assim, que eu via coisas escritas assim, e eu queria ler para poder tentar lembrar depois por onde eu passei, tentar ver que lugar era aquele, se era algum lugar aqui mesmo no planeta Terra, né? Se era alguma região aqui. Mas como eu passava numa velocidade não muito rápida, mas também não muito devagar, não dava tempo de ler as coisas escritas. Porque eu lembro que do lado direito eu olhei e vi que tinha tipo uma loja, não sei se era, mas a porta era tipo uma porta assim de loja e em cima um letreiro, assim, uma coisa escrita, igual tem mesmo em lojas, assim, em lugares comerciais, assim. E do lado de cá eu lembro que era uma ruazinha muito calminha, as casas eram de frente para a calçada, não tinha quintal assim, aquelas casinhas de frente para a calçada. E eu virei assim e via as janelas das casas, assim, eu tava voando mais ou menos na altura da janela, assim, das casas. E fui descendo aquela ruazinha, o chão daquela rua era de, eu não sei o nome daquilo, acho que é paralelepípedo, não sei, aquelas pedrinhas pequenininhas assim que geralmente tem em cidade pequena. Cidade que eu nasci, inclusive cidade que os meus pais moram é toda disso. Não, eu acho que é paralelepípedo o nome daquilo, mas os tijolinhos. A rua dessa, o chão dessa rua era assim. E aí eu fui descendo, até que eu cheguei no final da rua. Quando eu cheguei no final, assim, eu levantei e fiquei em pé, flutuando em pé, assim. Tinha um portão alto em cima, aí eu levantei, olhei, aí em cima de um portão de metal, assim, que eu olhei em cima, tava escrito alguma coisa, não lembro o que tava escrito no início, no final tava escrito paz. Quando eu vi aquilo escrito paz, eu olhei pro lado, assim, era um cemitério. Eu vi, né, vários túmulos, assim, e do portão também. Aí eu olhei pro portão, tava dando pra ver lá dentro, assim, vários túmulos. E do lado de cá, assim, era um muro, mas um muro baixinho. Eu vi lá dentro. Na hora, eu fiquei com tanto medo que tivesse espíritos ali, espíritos agarrados, espíritos, né, de mais densos, assim. E aí eu pensei, nossa, isso é um cemitério, eu tenho que sair daqui. E eu lembro que eu levantei muito alto, voei alto e saí voando rápido por cima das casas, em direção contrária àquele lugar. E aí nessa hora eu senti muita vontade de voltar e tentei voltar. Quando eu tentei voltar, eu não conseguia de novo voltar. Não foi tão simples igual das outras vezes, que era só pensar em voltar e eu voltava. Tentei voltar, não voltava, aí eu forcei minha mente, forcei bastante. Lembro de um vídeo, lembrei na hora de um vídeo do Wagner, de um vídeo não, de um áudio, né?
que ele também disponibiliza o vídeo da rádio, que ele faz um canal todo domingo. Eu não me lembro agora o nome da rádio, mas eu vou deixar a descrição para vocês aqui. Na hora eu me lembrei de um dos áudios que eu ouvi, ele dizendo sobre Iemanjá e sobre a proteção de Iemanjá e como que Iemanjá está muito ligada à proteção e que quando estivesse passando por alguma coisa, pedir a ajuda dela. E aí na hora eu falei o nome de Iemanjá 3 vezes e pensei, me ajuda a voltar pro corpo. E aí eu voltei. Claro que as pessoas, cada um tem sua crença. Eu sou muito aberta mesmo. Cada um pode, algumas pessoas podem falar, você voltou porque você realmente concentrou, nenhuma entidade teve nada a ver com isso. Eu sei que eu não estava conseguindo voltar e nessa hora eu realmente, de fato, queria muito voltar. Forcei muito, pensei, pedi ajuda de Iemanjá e voltei. A crença vai de cada um. Eu sei pra mim que eu não estava sozinha ali. Eu posso não estar vendo, mas das 2 vezes que eu tentei voltar, da primeira vez eu tentei voltar e eu senti em mim. Eu não ouvi nesse dia nada, mas eu senti em mim que não era para voltar, que era para eu ficar ali, que era para eu não ouvi a palavra, não senti essas palavras, mas era mais ou menos como, fica aí, aproveita, veja como é, passe por essa experiência. Foi essa sensação que eu tive. Fique, passe pela experiência, passe por isso. Acordada, eu lembrei de algo que aconteceu antes dessa experiência, que pra mim eu tava achando que tinha sido um sonho, e eu percebi que não foi um sonho por conta dessa experiência muito lúcida. Tive uma lucidez muito clara, muito clara. Essa experiência que eu acabei de contar foi muito clara mesmo, muito. Era como se eu tivesse, era não, né? Eu estava, mas a lembrança era como se eu estivesse lá. Então, assim, eu vou, num próximo vídeo que eu vou colocar depois desse, vou comentar sobre o que aconteceu antes dessa projeção, que pra minha mente eu estava associando as coisas como sendo um sonho. Mas depois, quando eu acordei, eu tive plena certeza que também não foi um sonho, foi uma projeção, mas eu não estava tão lúcida a ponto de como eu estava neste momento, de que eu já me vi nessa casa, ok? Um abraço a todo mundo, muita paz, muita luz e até o próximo.